Estamos dando início ao 9º episódio do Programa de Educação Previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem o patrocínio da Abrap e apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Este episódio discutirá os aspectos relacionados aos investimentos dos recursos dos planos de benefícios previdenciários. Quem estará conosco nesta conversa é o especialista no assunto Guilherme Benites, mestre em matemática, doutor em engenharia elétrica, consultor de investimentos e sócio-diretor da Aditus Consultoria Financeira. Quem irá recebê-lo para o bate-papo é o Cota, para quem eu passo a palavra. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Cota. Prazer enorme estar aqui com vocês. Guilherme, o segmento de previdência complementar ele possui um recurso enorme, né? Segundo a Abrap, esse recurso é da ordem de 1,3 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro, é muita grana. E essa grana, naturalmente, é para pagar benefícios futuros complementar ao INSS. Onde é que estão investidos esses recursos? Fala para a gente. Muito bem, Cota. Realmente, como você disse, é muita grana, né? É muito dinheiro, na verdade, assim, comparando ao PIB, né? A gente tem um volume bastante significativo aí de recursos. E esses recursos hoje, eles estão investidos majoritariamente, Cota, em títulos públicos federais, né? Se a gente for pegar a divisão aí desse 1 tri 300, né, mais de 50% desse dinheiro está em títulos públicos federais, tá? Se a gente continuar olhando, né, em segundo lugar, a gente vai encontrar títulos privados, né? Então são títulos de empresas, né? Empresas, bancos que emitem títulos e a gente, né, os fundos de pensão compram esses títulos para ter uma remuneração um pouquinho melhor do que a remuneração do título público. E, na sequência, ações, né? Então, investimento direto aí em renda variável, tá? Há algum investimento direto em economia real via ou mercado imobiliário ou mercado de private equity, né? Os fundos de participações, mas esse número ainda ele é bastante pequeno, tá? Hoje, até pelo contexto de juro que a gente está vivendo, o que predomina, na verdade, na carteira dos fundos de pensão são os títulos públicos federais. Ah, legal, Guilherme. Na verdade, as pessoas que contratam planos de previdência complementar ou até mesmo a previdência privada acaba contribuindo durante anos e anos para que no futuro possam se aposentar e gozar de um benefício, tá? Então, esse recurso, como você disse, está aplicado no mercado financeiro. Se paga por um longo tempo, também recebe por um longo tempo, é isso? Então, fala um pouco para a gente, por favor, nessas aplicações de longuíssimo prazo aí, uma vez que as pessoas contribuem, às vezes, 40 anos, para depois receber benefícios também por mais 30, 40 anos aí. Então, Cota, eu acho que essa característica específica do segmento de previdência complementar é o que mais me atrai nele, inclusive, né? Porque, veja, quando a gente... Vamos pensar no nosso orçamento do dia a dia, né? A gente recebe nosso salário e o dinheiro que fica aplicado é um dinheiro que a gente frequentemente usa, né, para comprar um bem, para trocar alguma coisa na casa, porque aparece alguma emergência, e sempre aparece, isso eu acho que é natural do dia a dia de todo mundo, né? E aquele dinheiro da Previdência é um dinheiro que a gente deveria pensar nele com uma cabeça um pouquinho separada mesmo, né? Porque é um dinheiro que a gente não vai mexer por muito tempo, né? Então, se a gente não vai mexer nesse dinheiro por muito tempo, o que importa, né, se esse dinheiro no mês seguinte aumenta ou diminui um pouquinho, né? O fato de a gente ter o longo prazo, né, como nosso aliado, é um negócio muito legal, porque a gente pode investir em ativos, em papéis, em ações que têm essa característica de longo prazo. Então, assim, é um investimento que não precisa render super bem todo dia, né? Porque a gente não vai precisar desse dinheiro. A gente pode pensar nesse dinheiro só daqui aos 40 anos. Então, Cota, eu acho que a grande vantagem de a gente separar um pedaço do nosso recurso para ser destinado à previdência privada é justamente a gente tirar esse caráter de curto prazo do dinheiro. O dinheiro que a gente deixa no banco, que a gente deixa na plataforma, é um dinheiro que, se a gente quiser, a gente vai lá, resgata hoje ou resgata daqui a 30 dias. Não é a realidade do investimento previdenciário. O investimento previdenciário ele vai ficar lá, como você bem colocou, 40 anos, né? Então não importa se ele vai render hoje bem, amanhã melhor, ou daqui a 3 dias ele vai render pior, ou se você vai colocar o dinheiro hoje, vai colocar amanhã, porque a bolsa está um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Isso em 30 anos, gente, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então, a grande sacada, né, do investimento previdenciário é essa. A gente pode, né, usar o longo prazo como o nosso maior aliado.
Essa é a razão, por exemplo, Cota, pela qual grande parte dos fundos de pensão acaba investindo, digamos, em fundos de participações, que são produtos aí que levam 7, 10, 14 anos para maturar. Por quê? Porque a gente tem esse prazo para investir, né? Se fosse um dinheiro que a gente vai usar para comprar alguma coisa amanhã, ele não teria a disponibilidade, né, de ser investido num papel ou num veículo como esse. Muito bom, Guilherme. Nós estamos falando de um longo prazo de pagamento, um longo prazo de recebimento de benefício, e esse dinheiro está aplicado ou, aí, como você disse, em títulos públicos ou no mercado financeiro. Nós temos segurança, tanto em títulos públicos como no mercado financeiro, nós temos segurança suficiente para a gente usufruir no futuro desses benefícios? Olha, Cota, eu entendo que sim, né? Um título público, a gente considera, né, por definição, que o risco é praticamente nenhum, né? Já houve outros países, em outros momentos, uma discussão sobre dívida pública, etc., mas não parece ser uma discussão muito razoável, né? Assim, mesmo em países que, de fato, deram, digamos, calote em dívida pública, geralmente o calote foi dado numa dívida externa, né? Na dívida interna, isso seria um problema tão grande para o país que, assim, talvez a preocupação, né, nossa de previdência ia ser a última na lista de preocupações possíveis. Então, eu olho hoje sob o ponto de vista de títulos públicos e eu acho que a gente está numa situação muito confortável, tá? E para os títulos privados, evidentemente, né, toda vez que você investe em um projeto privado, seja em crédito, né, ou seja em participação, né, a participação pode ser tanto via ações, né, você investiu numa empresa como sócio, né, ou como private equity, né, você investiu numa empresa que ainda não é aberta para o mercado, você sempre tem risco nesses mercados, tá? Mas é importante também a gente dizer que é o seguinte, esses riscos, eles normalmente são mitigados de diversas maneiras, né? A primeira maneira é pela legislação. Então, a legislação hoje, ela é super detalhista no sentido de diversificar investimentos. Você pode, sim, investir, né, em alguma coisa que tenha risco, mas à medida que o risco vai se aprofundando, o tamanho do investimento no portfólio de um fundo de pensão vai ficando menor, né? Então, já é uma forma de mitigar. A outra questão que eu acho que é importante a gente falar, e aí, Cota, acho que isso é um tema que a gente conhece muito bem por estar próximo a esse segmento. A questão é que a maior parte das entidades, para não dizer todas, né, assim, só para não generalizar demais, tem uma gestão muitíssimo profissional, né? Então, as pessoas, né, os profissionais que estão lá lidando com esses investimentos, eles também estão pensando nisso o tempo inteiro. Então, eles estão pensando em como encontrar investimentos que rentabilizem nesse longo prazo, mas que também sejam suficientemente seguros, né? Pode acontecer um ou outro problema eventual? Pode, né? Isso acho que é intrínseco ao mercado de investimento em qualquer país, em qualquer ambiente, né? Mas eu vejo hoje que a maturidade da nossa indústria, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista, né, de pessoas, né, da governança dessa indústria e da capacidade das pessoas, hoje eu vejo uma indústria muito madura. Guilherme, e você falou em investimento em títulos públicos. Esses investimentos, eles têm uma boa rentabilidade? Por exemplo, eles superam a inflação? Como é que é isso, cara? Olha, tem, Cota. Claro que a gente vai encontrar momentos e momentos, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o momento atual em que a gente está vivendo, os títulos públicos hoje, eles pagam, né? Escolhe qualquer vencimento que você quiser dele. Ele está pagando alguma coisa como inflação mais 6% ao ano. Tá? Então, é uma rentabilidade bastante significativa acima da inflação, tá? Muito mais significativa até do que as próprias metas atuariais que a gente vê por aí. Quando a gente olha para as metas dos planos, hoje as metas dos planos, elas variam aí entre alguma coisa como 5 a 5,5% acima da inflação. Hoje o título público sozinho tem a capacidade de bater, né, essa meta atuarial. É claro que isso não garante, né, que, poxa, então todos os investimentos que a gente fizer vão bater a meta atuarial. Não necessariamente. Tem investimentos do passado. Nenhum fundo de pensão hoje é uma página em branco, né, da qual você pega o dinheiro e compra um título nesse momento e vai contar o que é daqui para frente. Mas a verdade, Cota, é que na atual conjuntura, né, e a gente espera que isso ainda dure algum tempo, a gente tem títulos públicos com retornos muitíssimo interessantes, tá? Talvez, a depender da situação de cada um dos planos, eles não sejam sozinhos suficientes para bater a meta, mas com certeza eles vão ajudar muito nesses próximos anos, né, a bater metas e, inclusive, gerar uma acumulação até maior do que a própria meta, tá? Então, a gente, né, pelo menos olhando aqui do nosso ponto de vista da Agis, a gente hoje é muito animado, né, com o título público e com o benefício que isso pode trazer à carteira de cada uma das entidades. Guilherme, algumas operadoras de planos previdenciários ou instituições que oferecem os
famosos PGBLs, VGBLs, eles oferecem às pessoas os perfis de investimentos. Fala para a gente, por favor, o que é perfil de investimento? Eu acho que essa sua provocação ela é muito, muito boa e mais que isso, ela é muito atual, tá? A gente vinha observando, né, digamos, 10 anos atrás, que existia uma tendência de os fundos de pensão oferecerem o perfil, né, para os seus participantes. Essa tendência se acentuou muito ao longo da pandemia, né? Por duas razões. Primeiro, que a pandemia fez o mercado chacoalhar muito. Segundo, porque, coincidentemente, né, a gente viveu aqui na pandemia um mercado no Brasil, né, um boom de plataformas eletrônicas. Então, todo mundo ficou mais próximo ao mundo de investimentos, tá? Então, hoje em dia, né, e justificando só porque a sua pergunta é super atual, hoje em dia é muito comum que os fundos de pensão ofereçam perfis aos seus participantes. Legal. Vindo agora para a sua pergunta. O que é o perfil de investimento? O perfil de investimento basicamente uma carteira de investimentos montada para um determinado grupo. Né? Então, por exemplo, eu posso, digamos, me considerar uma pessoa que tolera um risco médio nos investimentos. Não quero ver muita volatilidade, não gosto de ver cenários negativos, enfim. Então, eu poderia me enquadrar, né, faço lá o teste que o meu fundo de pensão me disponibilizou, eu deveria me enquadrar, digamos, como moderado. Né? Moderado é um perfil do meio, né? Provavelmente vai ter um perfil conservador, né? Ou com algum nome parecido com isso, que vai ser um perfil praticamente só renda fixa, quase sem risco, e vai ter um perfil mais agressivo, que vai ser um perfil que vai trazer mais investimentos, renda variável, investimentos no exterior, multimercado, de tudo um pouco. O perfil moderado vai ser o perfil do meio. Então, eu, como participante, eu escolho o tamanho do risco que eu vou correr. Né? Isso é legal? Olha, por um lado eu acho muito legal, porque isso me deixa muito mais tranquilo, né? Eu sei que eu aguento aquele risco, então eu vou ficar naquele investimento. Por outro lado, Cota, às vezes me preocupa um pouco. Por quê? Pode ser muito confortável para mim, por exemplo, escolher o perfil mais conservador, porque aí eu nunca vou ter retorno negativo, tudo vai estar super bonitinho lá, sem problemas. Só que ao escolher o perfil conservador, Cota, pode ser que eu esteja abrindo mão do tal do longo prazo. Eu não escolho nenhum investimento que vai funcionar para o longo prazo, escolho investimentos muito de curto prazo, e aí eu passo 40 anos contribuindo para um investimento que, na verdade, formou muito menos poupança do que aquilo que eu gostaria que tivesse formado. Tá? Então, assim, a questão dos perfis, né, por mais que eu acho que dê liberdade para o participante, eu acho que ela tem que ser encarada sob esses dois aspectos. Sob o aspecto de risco, né, que é o primeiro que a gente comentou, mas também sob o aspecto de retorno. Às vezes, eu escolher um perfil que vai ter muito pouco risco, é um perfil que vai ter muito pouco retorno. Se eu estiver mirando um investimento e acumulação em 40 anos, talvez esse investimento não seja o mais adequado para mim. Né? Então, eu acho que quando a gente for pensar em perfil, Cota, eu acho que vale a pena a gente associar, assim, ao que você sente, né? Qual é a sua percepção, sua autopercepção como investidor, tá? Mas também eu acho importante a gente associar o perfil a uma questão de idade. Quanto mais novo você for, mais tempo pela frente você tem e mais você consegue aguentar chacoalhos nesses investimentos, né? Então eu acho que a questão do perfil ela sempre tem que ter, ela tem que ter uma abordagem que seja para além da sua autopercepção de risco. Eu acho que ela tem que ter uma abordagem que também leve em consideração o quanto você precisa acumular e em que tempo você precisa acumular. Né? Porque, quer dizer, aí vamos pensar aqui numa corrida. Eu entro numa corrida de carros, né? E aí eu tenho um certo receio de correr muito rápido e fazer as curvas muito fechadas. Não tem problema, mas eu não vou ganhar aquela corrida. Né? Então, assim, a gente tem que saber mais ou menos que o grau de risco que a gente assume também implica no tamanho do retorno que a gente vai conseguir. Né? Então, a gente precisa compor essas duas coisas para determinar efetivamente qual o melhor perfil no qual estar. Muito bom, Guilherme. Agora, veja bem, no Brasil, a gente não tem programas de educação financeira, programas de educação previdenciárias, para que todas as pessoas possam se preparar efetivamente, ou para que todas as pessoas possam administrar seus recursos, suas poupanças, de uma forma correta. Então, eu te pergunto, seria importante que a pessoa mais jovem escolhesse um perfil mais agressivo, as pessoas de média idade, um perfil moderado, e as pessoas de uma idade mais avançada escolhessem um perfil conservador? Seria isso? Em geral, Cota, eu acho que é esse o caminho. Na verdade, o perfil, penso eu,
às vezes está mais associado ao tempo que você tem para a aposentadoria, né, do que necessariamente aquilo que você sente em relação aos investimentos, né? Eu ficaria muito preocupado, por exemplo, de uma pessoa mais jovem, que é o que acontece, né? Vamos pensar, uma pessoa que está entrando hoje no mercado de trabalho, digamos, acabou de sair da faculdade, está lá com 22 anos. Essa pessoa não está pensando em aposentadoria, né? Convenhamos aqui que, assim, nós todos já passamos por isso, né? A pessoa de 22 anos está longe de pensar na aposentadoria. Mas se ela começar a pensar na aposentadoria agora, né, ela tem mais tempo para fazer a acumulação dela de recursos, né? E ela tem muito tempo para investir em alguma coisa que pode, né, daqui a 3 anos está muito bem, daqui a 10 anos está muito mal, não importa, vai importar como é que esse investimento vai estar daqui a 40. Né? Então, eu acho que existe sim uma relação de perfil com tempo. E eu acho que essa relação que você traçou, Cota, ela é perfeita. Né? Eu acho que ela é exatamente isso. E só para pegar o gancho, né, da primeira parte da sua pergunta, eu acho que a gente precisa sim, né, de algum programa de educação um pouco mais voltado para a previdência, né? As entidades, e a gente percebe isso, as entidades que oferecem perfis, que têm planos CDs, etc., elas têm seus próprios programas de educação, né? Elas tentam transmitir isso ao seu participante. Mas de uma maneira talvez um pouco mais organizada, e olhando assim, mais gente, né? Isso eu acho que não existe. A gente tem hoje uma série aí de influenciadores, a gente tem uma série de plataformas que disponibilizam conteúdo, mas esse conteúdo frequentemente está associado àquilo que a gente vai fazer de investimentos para daqui a 1, 2, 3 anos. Né? A gente deveria, né, olhar com olhos distintos. O que é aquele investimento que a gente está fazendo para agora ou para daqui a pouco, né? Ou aquele dinheiro que a gente está guardando em caixa, porque pode ser que daqui a 3 dias eu decida ir no shopping comprar alguma coisa, e aquele dinheiro que a gente está destinando à previdência, à nossa aposentadoria. Né? Hoje, nesse dia que a gente grava, é claro que cada um vai ouvir esse podcast em algum momento diferente, mas nesse dia que a gente grava, a gente acabou de ter uma discussão, né, sobre a questão previdenciária do próprio INSS, né, uma preocupação generalizada, né, do governo e do mercado sobre quanto que o INSS lá na frente pode efetivamente garantir a aposentadoria das pessoas. Né. Então, cada vez mais, Cota, essa questão da aposentadoria é uma questão que vai ter um caráter muito individual. E entendo um caráter muito individual, é muito importante que a gente tenha esses programas de educação previdenciária e é muito importante que as pessoas, né, conheçam essa história de perfis e saibam se adequar, né, olhando tanto o que ela sente, quanto principalmente, né, o tempo que ela tem para a aposentadoria e o que isso dá de margem para ela investir. Entendido, Guilherme. Guilherme, pelo que você está colocando aí, é muito importante que as pessoas acompanhem os seus planos de previdência. É muito importante também que os gestores, né, desses fundos previdenciários ou dos planos de previdência privada façam uma boa gestão, tá? E se eu tivesse de fazer uma pergunta bem direta, assim, o gestor de previdência complementar deve adotar algumas medidas para mitigar risco de investimentos? Com certeza absoluta, tá, Cota? Principalmente pelo seguinte, esses investimentos, frequentemente, né, eles sobrevivem ao próprio gestor. Né? Então, se a gente estiver fazendo um investimento, digamos, de 15, 20 anos, por exemplo, né, a gente sempre associa, digamos, fundo de pensão a investimentos em infraestrutura. São investimentos, por exemplo, construir uma estrada. Vamos pensar num exemplo simples, construir uma estrada. É um negócio que vai demorar muito tempo, né? Vai levar 10 anos para você construir uma estrada. E como é que você vai ter o retorno desse investimento? A partir do pessoal que vai passar lá em pedágio. Né? Legal, né? Assim, só que como que a gente vai imaginar que vai funcionar a estrada daqui a 10 anos? Como vão estar aquelas regiões que a estrada corta daqui a 10 anos? Né? Então, veja, e daqui a 10 anos, talvez eu, que sou o diretor de investimentos da vez, nem esteja mais aqui. Talvez eu já esteja aposentado, usufruindo daquele recurso. Então, Cota, a coisa mais importante, né, num ambiente de longo prazo, é que a gente pense em políticas de mitigação de risco, né, e de diversificação de portfólio. Porque a verdade, né, e acho que todo mundo que trabalha com investimento sabe bem disso, a verdade é que ninguém tem bola de cristal. A gente não sabe como que as coisas vão se comportar nem amanhã. Imagina daqui a 10 anos, né? Então, a questão de você ter políticas muito claras, né? Saber muito claramente quais são os seus objetivos e ter uma mitigação de risco que seja da governança da entidade, não sua, né? Seja para todo mundo, porque isso vai sobreviver a você, ela é primordial, né? E é assim que a gente vê esse mercado trabalhando hoje, e assim que a gente vê o mercado fora do Brasil, né? Estados Unidos, Europa, que já está desenvolvido há um pouco mais de tempo,
é assim que esse mercado chegou na maturidade que chegou. Maravilha, Guilherme. Muito importante o que você falou até agora, mas fala para a gente, assim, na sua opinião, por que as pessoas precisam contratar um plano de previdência complementar ao INSS? Olha, Cota, eu não consigo, inclusive, achar algum argumento para que isso não seja feito, né? Eu acho que o principal argumento seria o seguinte, olha, é caro, né? Você vai ter que fazer uma contribuição todo mês, né? E essa contribuição vai sair do seu salário, né? Então, eu tenho lá um salário de 10, né? Pago imposto, já contribuo com o INSS e ainda vou ter mais uma despesa, né? Para conseguir montar esse meu plano de aposentadoria, né? É verdade, você tem mais essa despesa. Mas a alternativa me parece muito pior, né? Se a gente contar com o INSS, a gente assistiu 4, né, agora quase 5 anos atrás, a uma reforma da Previdência, tá? E é uma reforma que, o que notadamente essa reforma faz, né? Ela diminui benefício e posterga a entrada em aposentadoria. E quase todas as reformas vão ser nessa mesma linha. Por quê? Porque também as pessoas estão vivendo mais, né? Você tem um problema. A gente teve durante muitos anos, a gente teve um boom demográfico no país que sustentou essa reforma. Para cada aposentado, né, que se aposentava, digamos, aos 50 anos, você tinha 3, 4 trabalhadores chegando no mercado de trabalho. Só que a pirâmide etária do Brasil já está invertida, né? Então, o que a gente viveu, por exemplo, no Japão, né, é uma coisa que a gente vai viver aqui. Não tem dinheiro de previdência para todo mundo, não tem o que fazer. Então, na verdade, o que cada reforma da previdência, o que ela vai fazer? Ela sempre vai postergar a entrada da sua aposentadoria e vai diminuir o seu benefício. Ou seja, se você está hoje começando no mercado de trabalho, imaginando que você vai conseguir se aposentar com 60 anos e com algo equivalente, digamos, a 2 salários mínimos, muito provavelmente, ao longo da sua vida laboral, você vai descobrir que você vai se aposentar com 70 anos e com algo equivalente a um único salário mínimo. Né? Então, a questão assim, é uma questão de proteção, é uma questão de seguro. Né? Eu fico pensando, poxa, é tranquilo você andar de carro sem ter seguro, né? Nas grandes cidades hoje. Poxa, eu estou em São Paulo, né? Eu não tenho coragem, né? Mas muitas pessoas também não têm. É mais ou menos a mesma história, né? Assim, é muito difícil você pensar que você vai conseguir, na atual situação, com a cobertura previdenciária que o INSS confere, você vai conseguir ter, né, um padrão de vida equivalente ao padrão de vida que você tem enquanto você está trabalhando. Né? Então, acho que a única forma é aquilo que eu tinha falado. Acho que a Previdência ela vai ficar cada vez mais individualizada. É muito necessário que você tome conta dela. Né? Pode ser contratando um plano fora, pode ser fazendo o plano do seu patrocinador. Tem uma vantagem enorme em fazer o plano do seu patrocinador, porque geralmente o patrocinador coloca algum dinheiro junto com você, né? Então você tem um ganho lá sem fazer nada, né? Assim, você tem um ganho na largada, assim, simplesmente por contribuir ao plano. Acho super importante que cada um, né, tenha essa consciência, porque na prática, o que a gente vai ver daqui para frente, né? É que são problemas que a gente vai ter que resolver nós mesmos, né? Assim, não adianta, infelizmente, a gente aguardar o Estado, e nem é uma questão de crítica ao Estado. É uma questão de simplesmente não tem como, né, você sustentar uma massa de aposentados tão grande, né, com uma massa de trabalhadores tão pequena. A hora que a pirâmide inverte, esse problema tá dado, né? Não tem como fugir dele. Guilherme, esse assunto investimento realmente é muito instigante e a gente poderia ficar conversando muito mais, papo agradável, muita informação que você está passando para a gente. Infelizmente, a gente tem um tempo aqui, né, para a construção desse nosso podcast. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais a respeito desse bate-papo. Em primeiro lugar, Cota, eu queria só agradecer, né? Agradeço a oportunidade e parabenizar pela iniciativa, tá? A gente tem muita coisa, muito se fala de investimento hoje, né? De todos os tipos, né? Desde cripto até as famosas apostas esportivas, mas às vezes, né? Aquilo que é o mais básico e que na verdade talvez seja o mais importante, falta, né? E aí acho que vocês vêm com essa iniciativa, vocês vêm preencher exatamente uma lacuna, né? Que está aí no mercado e que precisa de fato ser preenchido. Tá? Mas enfim, eu deixo aí como sugestão, né? Acho que talvez a nossa última discussão, né? Que você que está ouvindo a gente, que você avalie, né, essa questão de previdência do ponto de vista individual. O que você pode fazer para que daqui a alguns anos, né? Aí vai depender, obviamente, da idade de cada um e do plano de vida de cada um, né? Daqui a alguns anos você consiga, né, ter uma sobrevida
digna, né, sem necessariamente depender de outros, né, seja do Estado, de filhos, de parentes e afins, né. Então, acho que é importante que cada um, né, olhe, pense na sua vida e faça aquilo que é melhor para si. Agradecemos ao Guilherme pelas contribuições a este episódio e também ao nosso patrocinador, a ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores desta iniciativa, Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse nosso site previtaum.com.br e também nossas redes sociais nas plataformas digitais. Nosso próximo episódio discutirá a importância do planejamento previdenciário. E o convidado do Cota será Lucas Nóbrega, especialista em previdência complementar que atua no segmento desde 2007. Foi presidente das fundações Bayer e Libertas e atualmente está presidindo a Fundação Energisa Prev. Te esperamos, hein?